Olá, nós vamos nesta apresentação eh, explicar um pouco no Python sobre prova de carga estática, quando nós temos que definir se vamos ou não vamos fazer a extrapolação da curva de carga recalque. Nesse caso aqui, vamos utilizar o método de Van der Veen de 1953, se for o caso. Mas primeiramente nós vamos fazer a ruptura convencional e através dela estabelecer se é possível ou não fazer a extrapolação. Lembrando que nos casos de ruptura nítida não há essa necessidade de se fazer a extrapolação. Bem, os dados da prova de carga que nós vamos analisar é uma prova de carga que foi apresentada na dissertação de mestrado de Pedro Daniel Uchoa Dantas, e aqui nós adotamos o modo elasticidade informado para a estaca hélice contínua no livro de Fundações, Ensaios Estáticos e Dinâmicos dos professores Sintra, Aoki, Tessua e Giachetti. O comprimento dessa estaca é de 18,5 metros, o diâmetro de 500 milímetros. E aqui nós temos os dados da prova de carga, que atingiu uma carga máxima de ensaio de 2.600 kN. Inclusive aqui tem as cargas de retorno. No recalque, o recalque máximo alcançado foi 23,85 milímetros. Bem, em seguida nós vamos importar duas bibliotecas do NumPy, do Python, perdão. A primeira é NumPy e a segunda é Pandas. NumPy como NP e Pandas como PD. E aqui nós temos a carga e o recalque que eu vou mudar aqui para deslocamento. Deslocamento fica mais adequado, apesar da palavra, do termo ser muito grande. E o que eu faço aqui? Eu vou passar dois arrays, né? Um com os dados da carga e outro com os dados do recalque. Vou rodar e agora vou lançar o data frame. Então, no data frame, vou lançar essa variável chamada df, chamar a função data frame. Lembrando que o data frame ele se constitui de dicionários, ou seja, valor, aliás, nome, valor. Aqui eu vou tirar esse comentário dessa linha. Aqui eu vou colocar deslocamento e tirar esse outro comentário. E ele termina fechando com, né, começa com colchete, termina com colchete. Se eu não tivesse lançado esses valores aqui, tivesse que lançar o valor aqui, eu teria que abrir com chaves. Bom, vou fazer logo a saída desse data frame para verificar. Então está aqui, eu tenho a carga, deslocamento e os valores. Posso pedir mais informações sobre esse data frame. Então, coloco df, passo a função info e ele me dá aqui a classe. A primeira coluna são inteiros, a segunda coluna são floats. Posso também fazer uma função chamada describe. Então ela faz a contagem, a média, o desvio padrão, o mínimo, percentiles de 25, 50, 75, o valor máximo para cada coluna. Muito bem. Vou agora fazer o lançamento do gráfico. Então, para isso, eu vou transformar esta célula em código. Eu já tinha lançado anteriormente aqui.
Então eu importo essa biblioteca chamada Matplotlib PyPlot como PLT, passo nesta linha uma função chamada Figure e que ela tem aqui um argumento figsize que iguala a uma tupla 12 de largura por 8 de altura. Também vou utilizar um estilo que já existe no Matplotlib, já comentei em outros vídeos, que é o ggplot. Então, style use ggplot. Vou passar na forma de scatter, ou seja, disperso. Aqui eu chamo o df carga, o df deslocamento. Poderia também colocar aqui entre aspas, entre chaves, sem esse ponto, a cor vermelha e o rótulo dados da prova de carga estática. O limite aqui eu coloquei 25 e menos 0,3. Lembrando que o máximo que nós alcançamos aqui foi 23. Então eu estou colocando 25. E este menos 0,3 para dar um espaço um pouquinho acima do zero, porque se trata aqui de scatter. O YTix font size 14 e o XTix font size 14. Eles vão trabalhar exatamente aquelas serrilhas e aqueles valores que vêm ao lado do gráfico. Xlabel é o rótulo do eixo X. Passei a fonte em 16, escolhi essa fonte Family Serif e a cor preta. Aqui PLT Label, deslocamento, fonte, family iguais. Nota que aqui eu coloquei, né, para fazer a chamada LaTeX de kilonewton entre cifrões. Aqui também, ocorre que aqui dentro desses cifrões eu chamei também um escape para apresentar essa letra grega. Aí a necessidade de colocar este R aqui, senão não sai impresso no gráfico a letra grega Rho. A legenda simplesmente é fonte. E aqui eu vou passar para um diretório que eu tenho aqui, né? Eu vou aqui abrir aqui esse diretório, então nós vamos escrever esse gráfico nesse diretório. E aqui PLT show. Eu vou tirar isso daqui porque não quero que seja mostrado. Agora, então agora é só processar para verificar o gráfico. Então aqui eu tenho dados da PCE, aqui estão os dados, inclusive a linha de retorno. Então essa aqui faz com que a gente visualize o gráfico e não dá para dizer que, olha, eu tenho que fazer uma extrapolação, não tenho, atingir o máximo, a ruptura não é nítida, então tudo leva a crer que eu tenho que fazer uma extrapolação. Mas, para tanto, eu vou usar a ruptura convencional. Na ruptura convencional, eu tenho uma função que está lá na norma, na NBR 6122/2019, que eu tenho aqui, o deslocamento é igual a diâmetro da estaca dividido por 30, mais P vezes L, dividido pela área de estaca e o módulo da estaca. Nós temos todos esses dados. Vamos verificar aqui, que eu tenho aqui o L, que é 18.500 milímetros, o comprimento da estaca em milímetro. Aqui em 500 milímetros é o diâmetro da estaca em milímetro. A área da estaca, que é πd ao quadrado dividido por 4. Passei um vetor aqui um pouco maior que 2.600, por exemplo, que é a carga máxima.
porque eu quero verificar o tamanho dessa linha aí, se ela vai cruzar ou não com esta curva na ruptura convencional. Esse modo da estaca 21 foi informado, eu mantenho aqui em GPa mesmo, né, porque aqui já está em milímetro e a força em quilonewton. Então isso vai me dar um recalque em milímetros. Eu tenho aqui essa função aqui, dE sobre 30 mais P vezes L AE sobre EE, que é esta aqui, né? Esta equação. Vou fazer um ajuste, um polyfit. Então eu passo essa função polyfit, P, que é o eixo do X, os dados de Y, e o grau 1, porque eu sei que é uma reta que eu quero. E vou fazer uma linha de tendência, embora não haja necessidade, porque é dessa equação dessa reta. Então, não, provavelmente não, a certeza que o R é igual a 1. Vou rodar só esta célula e, aliás, vou aqui transformar em RAW e rodar também, não vai aparecer nada. Aqui agora eu vou transformar em código e explicar cada um. A figura 12 por 8, o estilo nós já comentamos, ggplot. Aqui a carga eu vou mudar, vou passar para df.carga e df.deslocamento. Esse traço O eu vou unir cada ponto com uma bolinha fechada, a cor em azul e o rótulo dados da PCE. Vou rodar agora o P vezes o ρ. Isso aqui vai me dar uma linha reta. Fiz aqui também da linha de tendência, que vai dar sobrepor a linha reta. E aí eu fiz em forma de bolinha. E a cor limão. Inverti, né, os dados da prova de carga agora para 35 e não como fiz nesta outra aqui. Não sei se vocês perceberam que eu inverti para 25, né? Porque se eu deixo na posição normal, o que ocorre? Esta curva sai invertida, embora seja correta, não é o que os nossos olhos estão acostumados a ver. Então aqui eu aumentei um pouco para 35. A razão de ser disso é para que eu possa acolher também esta reta aqui, P, ρ. Os y-ticks é a mesma coisa, a fonte, a carga a mesma coisa, o deslocamento também. E é claro, eu lancei aqui um texto na posição 517, ou seja, por aqui dá para se ter uma ideia, eu lancei mais ou menos aqui, né, 500 aqui, 17 aqui. Eu lancei os dados da função. Mas como é que eu sei essa função? Essa função é dada por esse reg aqui, né? Então basta, eu vou até eliminar isso aqui e colocar aqui reg, e ele vai dar essa saída. Então, o array 448 vezes 10 a menos 3 e 1,6 vezes 10 a 1. Então isso aí significa que é 004, né? E aqui o 48 eu passei para 5, 45, né? Então fica 0045 de quem? A incógnita é P, a carga, mais 16,7, porque 1,66 vezes 10 dá 16,66 e eu passei para 16,67. Então esta aqui é uma informação que vai para o leitor sobre a função que ele pode aplicar. A legenda, a fonte é 17,
E aqui eu passei PCE 01 convencional para mostrar que vai unir agora as duas. Esse BBBox int Tice, ele faz com que o gráfico, vamos assim dizer, caiba dentro da estrutura, por exemplo, de um PowerPoint ou de um Word, de algum outro arquivo que você esteja trabalhando. Então, esse AXVline que eu quero colocar uma linha vertical passando em 0 para demarcar bem, e na cor preta e tracejada. Então, vamos rodar agora. Então, eu tenho isso aqui. Então, note, né? Começa aqui em 0. Aqui os dados da prova de carga. E aqui a reta e também coloquei o ajuste, né? Mais o ajuste que é 1. E nota que na ruptura convencional, os dados da prova de carga não conseguiram contemplar. Então, isso significa que esses dados precisam ser extrapolados. E aí depois nós vamos verificar. Muitas vezes as pessoas não dão importância ao que a norma NBR 6122 orienta a respeito da ruptura convencional. A ruptura convencional é uma ferramenta importante para estabelecer isso. Então, aqui, certamente, ao colocá-la, eu tenho a ideia de que realmente na prova de carga não consegui atingir um limite de ruptura. Então, o próximo vídeo, esse vídeo é dividido em duas partes, nós vamos tratar da extrapolação. Muito obrigado e até lá.